Como transformar timidez em autoridade? Olá, empreendedora, seja muito bem-vinda ao podcast Surtando e Prosperando. Esse é o quadro Entre Audaciosas. Quero te convidar a pegar sua xícara de café ou de chá, sentar aqui comigo, porque hoje nós seremos impulsionadas por uma profissional incrível da área de marketing digital. Conheça a Vanessa. Seja bem-vinda, Van! Tô curiosa para saber tudo que você vai contar pra gente. Tô Vamos muito feliz. começar? Vamos Se começar. apresente, quem é você, o que você faz, pra gente ir pra primeira pergunta. Bora lá. Eu sou a Vanessa Maria, sou profissional de marketing digital há mais de 12 anos. Trabalhei mais de 12 anos no mercado corporativo. Hoje eu tenho a minha agência, há 3 anos e alguns meses, de marketing digital, onde eu ajudo os meus clientes a se posicionarem no digital, a terem marcas fortes, marcas que representam eles mesmos, marcas que tenham um posicionamento certeiro no mercado. Também sou mentora, então eu ajudo mulheres empreendedoras a criarem conteúdo no digital, usarem a influência a favor delas. Uau. E também sou palestrante hoje, então tem várias funções aí, sou tipo um Július. Eu amei. O Júlio do marketing digital. O Július do marketing digital. Mas já aproveitando, conta pra gente como que foi o seu início no empreender, como que você está hoje. Bora. Tem muita coisa para contar. Bom, eu trabalhei mais de 12 anos no mercado corporativo, então eu trabalhava em empresas grandes, médias e pequenas, dentro do marketing digital. Então, meu primeiro estágio foi com marketing digital. Eu cursei publicidade e propaganda e aí surgiu uma oportunidade numa multinacional de trabalhar com comunidades dentro de redes sociais, né? Foi bem na transição do Orkut para o Facebook. E aí já vou até revelar minha idade, né? Spoiler. Spoiler! Madura. Então, meu primeiro estágio foi na área, já eu me apaixonei por essa oportunidade por esse mundo, né, de internet, mas eu era uma pessoa extremamente tímida. E aí, tive esse meu primeiro contato, e aí eu decidi que dentro das possibilidades da publicidade, eu queria continuar com isso, né? Legal. Então, dentro do marketing digital, e mesmo dentro do marketing digital também tem vários bracinhos, né? Sim. E aí eu fui me desenvolvendo, trabalhei em agência, trabalhei em empresa B2B, em grande farmacêutica, em marcas de beleza gigantescas, Incrível. tanto B2B quanto B2C. Sim. E aí eu fui me desenvolvendo nessa área. Chegou um momento que o que aconteceu? Eu criei um perfil no Instagram para compartilhar coisas que eu gostava, que eu compartilhava com as minhas amigas, né? Ainda no corporativo. Ainda no corporativo, que era o Achados e Queridos. Certo. E foi bem na época do boom das blogueiras, da Tássia Naves, Nina Secrets, né? Enfim. E aí eu olhava aquilo e falava, nossa, que legal, quero. Só que eu não tinha coragem de aparecer. Eu queria, mas não ia, né, daquele jeito. Então eu criei esse perfil onde eu compartilhava eu só postava foto de, sapato que eu gostava, roupa que eu gostava. Então, eu ia nas fast fashion e eu postava as coisas que eu achava legais, legal. promoções. E as pessoas engajavam muito com isso. Só que eu não aparecia de jeito nenhum. Não consigo ver isso. Que engraçado. Eu era extremamente travada. É. E isso, quando eu falo isso para as pessoas, elas acham que é coisa da minha cabeça, mas não é. Isso me travava até na minha carreira, porque eu não conseguia mudar de cargo por conta da minha timidez nessa época. Uau. Então, sempre que tinha uma oportunidade dentro da empresa que eu estava de subir de cargo, por mais que eu fosse muito boa naquilo que eu fazia, e os meus chefes davam esse feedback para mim, quem era promovido era sempre quem se comunicava melhor. Putz. Então, eu tinha mais conhecimento, Sim. mas era outra pessoa que era promovida. Caramba. E aquilo foi passando também, e eu fiquei com aquilo na cabeça. E aí chegou uma época que um dos meus chefes, ele jogou o link desse meu perfil no grupo da empresa, que tinha mais de 3 mil pessoas. E aí eu quis Até cavar um então buraco ninguém no sabia, chão. né? Ninguém sabia, eu não queria que ninguém soubesse Ai, que meu era eu ali por trás daquele perfil. E aí eu quis cavar um buraco no chão e entrar dentro, mas não dava. E foi aí que o negócio começou a ficar maior ainda. E nessa época eu tinha
quase uns 10 mil seguidores já, porque as pessoas Olha gostavam só. do conteúdo. Uhum. E aí todo mundo ficou sabendo, as pessoas vinham comentar comigo. Foi bem na época que ia ter, um mês depois ia ter a festa de fim de ano da empresa. Ok. Ah, Cheguei na festa de fim de ano sozinha e o tema era celebridade. ah. E aí tinha lá um tapete vermelho na entrada e chegou um grupo de mulheres. Falei, vou entrar escondidinha atrás delas, né? Porque eu vi que tinha uma movimentação lá. E aí eu entrei atrás delas e uma delas virou pra trás e falou, nossa, você é a Vanessa do Achados e Queridos. Ai, meu Aí eu falei, meu Deus, não era isso. O plano não deu certo. Ela me reconheceu por causa que o meu chefe tinha colocado lá o link, né? E ele tinha escrito, né? Ele colocou lá, ele me marcou Nossa. nessa publicação que ele fez. Era tipo uma rede social interna, né, da empresa. E aparecia a minha foto, então quem tivesse visto a publicação ia me conhecer. E aí ela veio, eu amo suas publicações e não sei o quê. E aí tinha um repórter de mentira e falou, você é famosa? Eu falei, não sou famosa, não. Hoje E aí ela veio e falou, não, ela é famosa assim, ela é do Achados e Queridos e não sei o quê. E aí as pessoas já estavam me vendo como se eu fosse uma mega celebridade, assim, porque tinha lá 10 mil seguidores no Instagram. E aí eu fiquei perdida ali. Aí ele fez uma entrevista comigo e eu falei, gente, meu Deus, o que eu faço? Enfim, foi. E aí eu entendo que esse foi um dos pontos de virada que eu olhei aquilo e falei, não, já que eu fui exposta, eu preciso realmente Olha. buscar destravar essa timidez em mim. E aí eu fui juntando com tudo isso, né? Eu não tô conseguindo alavancar na minha carreira, eu não tô conseguindo crescer o quanto eu gostaria também como influenciadora, porque eu também olhava para outras influenciadoras e eu percebi que as que mais estavam crescendo, sendo chamadas para eventos, eram as que estavam aparecendo. E se mostrando ali, né? Tipo, mostrando a cara. E aí veio o negócio dos stories, que não tinha ainda stories no Instagram. E eu falei, tá, então vou aproveitar isso e vou começar a aparecer aos pouquinhos. Sim. Aí as pessoas começaram a se interessar pela minha vida, pelo que eu fazia, pelo que eu mostrava, pelo meu trabalho. Tipo, você trabalha com o quê? Você só faz isso? Você só posta aqui Era assim, você só posta aqui no Instagram ou você tem um outro trabalho? E aí eu comecei a mostrar também esses bastidores Aham. da vida de CLT e de como eu fazia também os achados. Então, eu estava trabalhando durante o dia inteiro, mas eu ia almoçar num shopping, por exemplo. Aí eu passava numa loja e ia no provador, mostrava algum look que eu gostava, mostrava alguma promoção. E aí começaram a surgir oportunidades como influenciadora. Então eu fui embaixadora da Ana Capri, eu fiz trabalhos com a Legal. Kipling, com várias marcas legais, depois que eu comecei a aparecer, né? Que eu virei aquela chavinha da timidez. Mas foi um processo, assim, porque eu ainda tinha muita timidez, mas eu resolvi encarar aquilo. Sim. Mas doía, Imagina. doía demais, assim. Eu imagino. Eu tremia, assim, sempre que tinha que me expor, tanto na apresentação do meu TCC na faculdade, eu apresentei tremendo, então foi bem difícil para mim. E aí eu fui me desenvolvendo, e aí eu entrei na pós também, de comunicação em mídias digitais, fui passando por várias empresas, trabalhei em outras agências, outras empresas no corporativo e fui crescendo na minha carreira. Mas tudo começou a fluir melhor depois que eu decidi que eu ia acabar Olha. com essa timidez. Sim, sim. E aí as pessoas se interessavam muito sobre o conteúdo que eu postava, sobre a minha vida, e começaram a perguntar sobre os serviços que eu prestava. Então, eu quero uma consultoria sua para minha marca. Eu quero trabalhar o marketing digital da minha loja, como que eu faço? E aí eu comecei a enxergar uma oportunidade de atender alguns clientes como Que legal. freelancer. Então eu Aham. organizava minha agenda durante a semana CLT/blogueira na hora do almoço e fim de semana Meu Deus, caos. eu atendia esses clientes. Ah. Assim, hoje eu olho para aquilo e falo, gente, que loucura, né? Nossa, tinha 80 braços, né? E 20 80 cérebros. E fazendo a pós, né? Então, Nossa senhora, não e tem ainda como. vida pessoal, enfim. Uhum. E aí foram surgindo essas oportunidades. Algumas vezes elas até surgiam dentro do corporativo mesmo, de pessoas que estavam no corporativo, mas começando a empreender. E Olha! olhavam o meu trabalho lá dentro e falavam, nossa, você faz esse trabalho muito bem. Será que você conseguiria prestar um serviço para mim por fora, sabe assim? E aí eu ia Uau! abraçando essas oportunidades. E
eu considero que eu comecei a empreender nessa época, só que eu não tinha uma visão ampla do Sim. que era empreender. E aí eu fui passando por várias empresas em 2018, mais ou menos. Gente, são tantos anos, tantas coisas passando. Eu sei que a minha última experiência foi como gerente de marketing da Paiô. Uau. E aí eu falo que foi o pontapé, foi um chute que eu levei na bunda que foi o pontapé no meu empreender, né? Sim. Porque eu fui demitida numa leva que saiu da empresa por questões aleatórias, fazendo muito bem o meu trabalho, fiquei perdida na época. E aí o meu marido virou pra mim e falou assim, né, eu acho que agora você pode tocar sua agência. E eu falava, meu Deus, mas como que eu vou fazer isso? Eu não sei, porque a minha cabeça ainda era muito corporativa, né? Eu achava que a minha vida ia seguir uma carreira dentro do corporativo. E eu ia chegar no nível mais alto e ia estar tudo lindo, maravilhoso. Só que eu passei por vários processos dentro desses mais de 12 anos que me fizeram olhar para outras possibilidades. Então, por exemplo, lá em 2018 eu tive uma depressão porque eu estava super sobrecarregada no trabalho, tinha questões na vida pessoal, minha mãe doente, aí tive que mandar minha cachorra para morar com a minha sogra porque ela também ficou com depressão porque eu não tinha tempo para ela. Sim. Então eu comecei a perceber que eu não estava tendo mais vida. Uau. Porque eu só me dedicava ao corporativo, à carreira, eu só focava no trabalho. E aí eu tive vários questionamentos ali. Tive depressão, tive burnout, tive crise de ansiedade, tive um monte de hematoma no corpo, eu acordava achando que estava morrendo sem respiração. Foi muito, muito difícil, assim. E até engasga, né? Peraí. Deixa eu tomar uma água. E aí, quando nessa época eu decidi sair da empresa que eu tava. E aí começaram a surgir alguns freelas, eu falei, caramba, eu vou empreender, é isso que eu vou fazer. Só que aí surgiram outras oportunidades, voltei pro corporativo, aí fiquei mais uns 2 anos no corporativo, e aí veio mais essa decepção, que foi o que há 3 anos me fez continuar empreendendo. Então, foi uma decepção muito grande na época, eu chorei, fiquei sem saber o que fazer, fiquei perdida, mas foi algo que me impulsionou para estar aqui hoje. Então, eu comecei a empreender dessa forma. Foi meio conturbado, né? Vai, volta, vai. Mas hoje eu tô aí, mais de 3 anos, né, com a VM Digital, prestando serviços de marketing digital para vários clientes. E tocando, seguindo. Incrível. E foi acontecendo, você foi lidando com o que tinha que lidar, né? O que dava para lidar no dia, na hora. Ivan, você falou sobre ser influência da própria marca, né? E você fala muito sobre isso, eu amo seu conteúdo, inclusive por conta disso. E como que você, na prática, lida com ser influência da sua própria marca, tanto pessoal quanto da agência, lidando até mesmo com os estereótipos de blogueira, né? Como que é pra você na prática isso? Antes eu ficava com raiva quando alguém falava assim, é blogueirinha, não sei o quê. Só que aí eu percebi que isso não é algo ruim, né? Eu acho que hoje as pessoas que usam isso para fazer bullying, para, enfim, tirar sarro de outras pessoas, elas fazem isso porque elas não têm a coragem que essas pessoas têm. É isso. Né? Muitas vezes elas até queriam estar naquele lugar, mas elas não admitem. Concordo plenamente. Então hoje, como eu comecei, né, como influenciadora, trabalhando para marcas e tudo mais, eu trouxe um pouco dessa experiência para minha marca pessoal, a experiência do corporativo, e eu juntei tudo isso para criar estratégias que fazem com que eu seja influenciadora do meu negócio. Então, hoje, quando eu penso em postar um conteúdo, seja um story, seja um post no feed, eu sempre penso em qual é o objetivo desse conteúdo. Ele vai ajudar alguém, vai inspirar, vai ensinar alguma coisa, ou eu tô postando de qualquer jeito só por postar. Antes, eu postava de qualquer jeito. Só para aparecer mesmo, né? Só para aparecer. Hoje não, hoje eu penso
Lógico que também a gente não pode ficar pensando muito, senão não faz nada. Sim, muita objeção, Muita- pouca ação. Exatamente. Mas hoje eu penso, por exemplo, o que eu quero comunicar, para quem eu quero falar? Eu vou direcionar essa pessoa para algum outro lugar ou não? Né? Eu vou, sei lá, colocar um link, vou, sei lá, colocar um formulário. Então, por exemplo, ontem mesmo eu postei, foi um dia super corrido na minha rotina, eu não consegui postar stories durante o dia inteiro, mas à noite eu tava perdida no estacionamento procurando o carro, porque eu tinha passado o vi e dia em rachei o cliente. bico. Eu não aguentei. Eu sempre perco o carro no estacionamento de shopping, gente, é de praxe. E aí eu abri o story e aí eu falei, olha, gente, mais uma vez, né, perdi o carro no estacionamento. E aí eu meio que contei o que tinha acontecido no meu dia. Tive uma reunião estratégica de manhã e fiz visita em 3 clientes. Estou muito cansada, mas estou muito grata, porque essa é a realidade. A gente cansa também, né? Porque a gente é ser humano. E ali eu falei como foi o meu dia que eu tinha feito. Isso foi natural, mas foi estratégico também, porque ali eu mostro para as pessoas que eu dou atenção para os clientes da minha agência, que eu tenho uma rotina, que eu também canso, que eu sou ser humano, que eu também perco o carro no estacionamento, então gera uma conexão. Então, ao mesmo tempo que eu mostrei que eu sou uma boa profissional, eu gerei uma conexão ali, porque teve um monte de gente que falou também, eu também perco o meu carro toda vez no estacionamento do shopping. E aí, enfim... Eu busco trazer esses conteúdos mais leves, né? No meu perfil pessoal, esses conteúdos mais leves, muitas vezes relacionando com o trabalho, de uma forma leve também, e não falando assim, olha, eu faço isso, 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 aqui tá o link para você me contratar. Tipo, venda forçada. Não é venda forçada, exatamente. Uau, sim. Eu tento criar alguma conexão ali para levar a pessoa a perguntar sobre o que eu faço, por exemplo. Ou ela simplesmente mandar um comentário tipo, me identifiquei com você, sabe? E dali eu crio uma conexão. E também nem tudo é sobre venda, né? Então, eu gosto muito de me conectar com as pessoas. Eu lembro que eu continuei o meu Instagram porque quando as pessoas começaram a me mandar direct, eu falava assim, caramba, tem um monte de gente conversando comigo, que legal esse negócio de se conectar com pessoas que você nunca viu, que você nem conhece, mas que tem alguma ligação ali, né? E aí eu falei, nossa, é isso, eu vou continuar fazendo isso. Foi o que me motivou a não desativar o meu perfil, por várias vezes, né? Porque o algoritmo muda, aí muda o formato de conteúdo, tem que fazer trend, agora é vídeo, agora é carrossel, agora é... Meu Deus. Enfim. Sim. E aí a gente fica assim, pra onde eu vou, o que eu faço, eu me mantenho aqui, eu mudo pra lá. Sim. Mas foi o que me motivou, essa conexão foi o que me motivou a sempre continuar ali, que legal. fazendo... Por mais que fosse o básico, fazendo o básico bem feito e me conectando com as pessoas. Então, hoje, eu tento, ao máximo, trazer a minha realidade, a minha rotina. Então, eu transformo a minha rotina em conteúdo. Eu falo isso para as minhas alunas, para os meus clientes também. Gente, vamos... Para que o conteúdo ele não seja um peso, né? Criar conteúdo, para a maioria das pessoas hoje, é um peso. Então, para que isso não seja um peso, o que a gente consegue trazer da rotina para dentro do conteúdo, sem ter que ficar parando toda hora para criar conteúdo? Transforma a rotina no conteúdo. Eu falo que é documentar, né? Na fotografia a gente fala documentar. Você vai documentando o que você está fazendo mesmo, né? Exatamente. Às vezes, tomando um café, tira uma foto do café. Uma hora você vai usar uma frase ali de impacto para postar junto com o café, né? Sobre o seu negócio, algo que você acredita, por exemplo. Tá atendendo um cliente, por exemplo, tem uma clínica de estética, vou atender um cliente. Poxa, deixa o celular ali num cantinho filmando, a hora que o paciente chega, como que ele é atendido, um pouquinho do protocolo, um trechinho de uma conversa com ele, né? Então, são coisas da rotina que a gente consegue depois transformar em conteúdo. Hoje eu busco aplicar isso na minha vida também. E aí eu ensino isso para as minhas alunas, para as minhas clientes, porque é a forma mais fácil e mais verdadeira de produzir conteúdo. E hoje a gente tem essa oportunidade nas mãos, né, das redes sociais. Imagina. Gratuitamente. Por mais que tenha a oportunidade de investir ali, né, para entregar para mais pessoas, a gente tem essa ferramenta gratuita que muitas vezes a gente deixa passar essa oportunidade, né? Então,
é algo que a gente tem disponível ali que a gente precisa aproveitar ao máximo. E eu falo pra elas assim, às vezes elas falam, mas eu tenho que andar com o celular. Sim, o celular é sua empresa. Sim. Mas vou deixar o tripé, o cliente vindo. Gente, o cliente, assim, não expondo, né? Dependendo se é psicologia ou alguma coisa mais íntima. Enquadrar ela e só postar, que nem você falou, um trechinho dela falando. É um aliado, a gente tem que encarar como um aliado o nosso trabalho, né, Van? Total. Nossa, arrasou. E como que a constância, porque você tá falando, né, do quanto você insistiu insistiu eu não gosto, mas persistiu, o quanto essa persistência na produção de conteúdo te ajudou na timidez. Muito. Que era um ponto, né? Demais. Primeiro na minha evolução profissional. Sim. Então, quanto mais eu produzia conteúdo, quanto mais eu postava, quanto mais eu me atualizava também, mais eu percebia aonde eu estava errando e como eu podia corrigir aquilo. Então, se você não faz, se você não posta, tipo, e tem medo de errar, eu tenho medo de postar e tá alguma coisa errada. Se você não postar, você nunca vai saber Nunca vai descobrir. qual que vai ser o resultado. Nunca vai conseguir consertar, nunca vai conseguir evoluir e melhorar. Então, quanto mais eu produzia e quanto mais eu postava, mais eu entendia o que fazia sentido para mim, o que não fazia, o que o meu público gostava de ver, o que não gostava, para qual caminho eu realmente ia seguir, no que eu realmente acreditava. Então, por exemplo, dentro do corporativo, isso me ajudou a me desenvolver na parte de comunicação. Então, na fala, por exemplo, eu travava muito para falar. Eu ia fazer uma apresentação para um cliente interno na empresa que eu trabalhava e eu suava, tremia. E aí, depois que eu comecei a conversar com as seguidoras nos stories, isso foi melhorando. E eu fui desenvolvendo. As pessoas até perguntam, você fez curso de oratória? Eu falo, não. E eu até tenho vontade de fazer. Mas foi o Instagram que me ajudou a me desenvolver nessa parte de comunicação. Uau. Então, na fala, isso me ajudou muito. Depois que isso aconteceu, lógico, né, tem a questão de estudos e tudo mais, de ser um bom profissional, mas isso foi um mega impulso para que eu alcançasse cargos mais altos dentro do corporativo. E hoje, isso me ajuda a vender os meus serviços, vender a minha empresa, me comunicar com os clientes, me ajuda a palestrar, que era uma coisa que eu jamais imaginei. Sei lá, se for pensar 5 anos atrás, mais ou menos, acho que 5 anos atrás, se alguém falasse assim, Vanessa, um dia você vai virar palestrante, eu ia falar, tá ficando doida? Não, obrigada. Não obrigada, quero... passo. Não, imagina quem te vê no palco hoje, nem imagina isso, né? Não. Que loucura, Então, né? foi algo que, nossa, eu agradeço demais. Eu olho aquela Vanessa travada e falo, gente, não é a mesma pessoa, né? Mas, Van, isso tem um ponto que é seu. Você insistiu. Você teve a coragem de fazer, de encarar. Tem muita gente que nem você falou, não, eu vou persistir, porque isso vai me ajudar. A maioria das pessoas não fazem isso, né? Você foi destemida, audaciosa, corajosa. Audaciosíssima. E aí, assim, foram vários... eu tive vários benefícios, né, com isso, né, com essa coragem. E eu nem me considerava uma pessoa corajosa, tá? Imagina. Eu achava que eu era, assim, que eu só tava indo e fazendo. Mas, enfim, eu tive como influenciadora parcerias com grandes marcas, aí na minha carreira eu consegui ter cargos mais altos. Sim. Hoje, na minha agência, eu consigo me desenvolver numa reunião ao ponto de fazer o cliente fechar um contrato, por exemplo. Legal, Coisa que no começo, para mim, era uma mega dificuldade. Porque essa parte comercial, por exemplo, de entrar numa reunião com o cliente e apresentar o trabalho da agência para ele, ao ponto dele falar isso que eu preciso, para mim era assim, um bicho de 7 cabeças. Nossa. Eu olhava aquilo e falava, meu Deus, como que eu vou fazer isso? Por onde eu começo? Onde que eu faço? Eu sabia que o trabalho era bom, mas eu não sabia como apresentar isso, né? E aí até uma das coisas que me ajudou muito foi ter feito a Prospera. Ai. Porque eu olhava para aquilo e falava, gente, e eu tinha medo de vender, de parecer aquela vendedora chata, que as pessoas falam, ai, aquela menina chata. Sim. E eu tinha muito esse receio, né? E aí, assistindo às aulas, né, sobre posicionamento e sobre estrutura de empresa, eu falava assim, gente, eu preciso mudar isso agora, né? Por mais que eu já tivesse a minha agência, já estivesse vendendo, já tivesse clientes, eu ainda tinha uma trava ali. E aí,
depois que eu assisti as aulas que eu terminei, eu falei, agora eu vou colocar em prática. Chegou minha hora. Agora, e aí eu fui aprimorando, estudando, e ainda estou nesse processo, né, de melhorar os processos também da agência, para melhorar os fluxos, mas foi outro ponto que me deu essa virada. E faz toda a diferença, né? Quando a gente tem a confiança para falar sobre o nosso negócio, sobre o nosso trabalho, quando a gente sabe o nosso valor, quando a gente identifica também todo o nosso valor. Algumas vezes eu tinha até receio de me posicionar, sabe? Do tipo assim, olha, se você me contratar, eu garanto que eu vou te entregar isso, sabe? Assim, eu não conseguia garantir Sim, de falar sim. com essa confiança, sabe? Hoje eu falo, olha, é isso que acontece, o processo é esse. Que legal, Se a gente seguir dessa maneira, é esse que vai ser o resultado. Sim. Então, foram várias coisas, né, que foram acontecendo na minha vida, processos internos e externos, pessoas que eu fui conhecendo, que foram agregando nesse processo todo. Nossa. Já quero várias coisas com você. Já tô pronta pra fazer sua pupila, hein? Nem precisa, né? Não, quero. Mas os inputs que você traz são muito bons. Eu já tô aqui, o que eu vou fazer amanhã no meu Instagram? Pra não ser o copia e cola que eu faço às vezes. Ivan, quais são as coisas práticas que você poderia sugerir para essa audaciosa que está nos ouvindo? Para que ela destrave a timidez aos pouquinhos e potencialize essa ferramenta a favor da empresa dela. Como que você sugeriria para ela? Bom, vamos lá. Se você tem essa questão da timidez, como eu tinha lá no passado, eu indico que você comece a gravar uns vídeos meio escondidinho, Adoro. né? Grava escondido, deixa no celular, guarda. E aí, quando você se sentir preparada, você posta e sai correndo. E assim, não entra mais, nunca mais. Não entra nunca mais, porque a gente tem essa mania, né, de... Até hoje, mesmo que eu poste um story falando, por exemplo, postei lá. Se eu ficar entrando 3, 4 vezes pra assistir esse story, eu vou achar um defeito ali. É o sorriso, aí é o cabelo, aí o olho, é o cílio que tá torto e não sei o quê. Então, a gente tem, por tendência, essa mania de encontrar esses defeitos, né, de procurar os defeitos. Então, posta e sai correndo. Começa a fazer aos pouquinhos. Não consegue gravar um vídeo longo? Grava um vídeo curtinho. Grava falando uma frase. Faz uma pergunta, sabe? E joga lá nos stories. Começa nos stories. Depois, quero gravar um vídeo mais longo. Tenta sentar num lugar calmo. Pega o celular, coloca num cantinho ali parado. E fala olhando para a câmera, né? Fala como se estivesse conversando com uma amiga, né? Eu falo muito sobre isso. Às vezes a pessoa trava, quer colocar um roteiro ali. Tudo bem, não tem problema também criar um roteiro, né? Para ter um racional ali. Mas tenta falar como se estivesse falando com uma amiga, como a gente está falando aqui hoje. Poxa, se eu estivesse falando isso para minha melhor amiga, como eu estaria falando? Uau! É isso que faz a conexão ser mais natural. Porque quando a gente tem essa trava, assim, a gente fala, eu vou abrir aqui, vou colocar na câmera do celular para gravar um vídeo. A gente já trava no primeiro momento, né? E aí gagueja, e não tem problema também. Se gaguejar, volta, começa de novo. Ou grava em pedacinhos. Uma técnica que eu uso muito com os meus clientes, que hoje eles falam assim, nossa, isso é maravilhoso, é não gravar o vídeo todo de uma vez. Então, com clientes que falam, que aparecem, né, nas redes sociais, a gente grava por trechos. Então, ele fala 1, 2 frases, 3 frases, aqui ele tá mais tranquilo para falar. A gente dá uma respirada, tá preparado? Vamos para a segunda parte? Vamos. Aí a gente grava em trechos e depois na edição a gente junta tudo e faz o vídeo completo. Então, eu sinto que os clientes eles ficam muito mais tranquilos quando a gente faz desse jeito. Que legal! Eles ficam eles falam assim, nossa, mas eu não imaginava que dava para ficar gravando assim, picadinho e depois o vídeo ia ficar bom, sabe? É sempre assim, né? E os respiros não são legais, né? Para vídeos de venda assim. Exatamente. Então, hoje a gente tem, né, vários editores de vídeo para ajudar a gente aí. Então, a gente consegue gravar em partes e depois juntar, né? Tirar esses respiros grandes. As mini pausas. Exato. E deixar um vídeo dinâmico, um vídeo fluido. Então, são essas
as dicas, né, que eu dou para quem Boa. tem essas travas, assim. Sempre começa aos pouquinhos, não se força, né, do tipo, tenho que gravar esse vídeo aqui, tem que sair perfeito. Não, às vezes vai sair imperfeito, não tem problema também. Eu erro. Às vezes eu posto eu posto vídeo Vida real, com gente. erro, vida real, e foi do mesmo jeito. E eu acho que hoje as pessoas se conectam muito mais assim, né? Eu acho. As pessoas estão muito mais críticas com relação a conteúdo, a publicidade, aquela coisa muito, extremamente perfeita, hoje já não vende mais. Então, é dessa forma que a gente vai se conectar verdadeiramente. Sim. E é o que, particularmente, é o que eu gosto do seu conteúdo, que eu tô ali, parece que eu tô com você. Nossa, tô na sala dela. Nossa, quase que eu tava no estacionamento com você procurando o carro. Assim, Cadê o carro? cadê o carro, Vanessa? E tem uma técnica que eu usei na pandemia. Eu fiz a terapia com a Cris, né? A minha terapeuta. Porque eu sabia que eu queria entrar no digital e eu tinha muita trava. Muito, muito. Igual você. Eu não era timidez, mas era nervoso. Eu chorava, eu travava a garganta, suava a mão. Horroroso. Na primeira palestra, eu quase tive um Ninguém infarto. imagina também. Nossa, 3 anos de terapia. E aí a Cris fez uma técnica comigo. Quando ela falou assim, quando você for, eu talvez ela nem lembre disso. Quando você for gravar story, fala com uma pessoa. Porque a gente tem mania de abrir e achar que tem tipo assim, uma arquibancada Oi, aqui na frente. gente. Oi, gente, oi, mulheres. E aí eu comecei a usar essa técnica com eles, falar com uma pessoa. Tanto que eu levei isso pra escola. Quando a gente grava aula, eu gravo para você. Sim. Eu não falo, meninas, não sei o quê. Não, eu tô falando com a audaciosa, igual aqui no podcast, né? É uma mulher que tá ouvindo a gente. Exato. Nossa, hoje no meu story, tanto que eu escrevo, você que tá aqui, você não sei, é uma pessoa. Nossa, aí eu fico imaginando que uma mulher, se uma mulher ouvir meu story e mudar a vida dela, é isso. É isso. Então isso ajudou bastante. Cris, obrigada pela técnica. Funcionou bem. Van, e a gente falou do corporativo. Como que, porque você comentou que aconteceu até na mesma área do digital, dentro de uma grande corporação, e você veio trazendo esse vai e vem lindo, maravilhoso das suas potências de liderança e de empreendedorismo. Como que essa sua bagagem de desenvoltura, tanto como marca pessoal como da empresa, como você usufruiu dessa história com as grandes corporações? O que você trouxe consigo? O que eu trouxe? Vamos lá. Primeiro que isso também me ajudou. Eu falo isso para as pessoas e às vezes pode até soar como que eu posso dizer? Oportunismo, mas eu acho que não, porque isso me ajudou, como eu falei, a ter cargos mais altos dentro do corporativo. Sim. Então, teve um caso específico, por exemplo, que tinha era um cargo alto dentro de uma agência, e aí eles estavam procurando uma pessoa específica para atender uma conta específica. E aí, eu já estava com o meu Instagram, assim, bombando, já aparecia nos stories todos os dias. E aí, uma das pessoas que estava responsável pelo processo seletivo fez o quê? Entrou no meu Instagram para entender como eu me comunicava. Olha que loucura. E aí, eu fui aprovada nessa vaga por causa disso. E quando eu olho para isso hoje... Tanto que essa pessoa, ela virou minha amiga, a gente se fala até hoje. E aí, teve um dia que eu até contei isso nos stories, ela falou, eu lembro disso porque fui eu mesma que entrei no seu Instagram. Não é mentira essa história. Não é mentira. É a Ellen. Ela vai lembrar disso se ela assistir esse episódio, eu acho que ela vai. Mas foi algo que me ajudou muito. Então, o que eu faço no Instagram me ajuda a alcançar lugares, a alcançar pessoas que eu jamais imaginei. E toda essa bagagem que eu criei, tanto dentro das redes sociais quanto no corporativo, hoje eu trago para as minhas palestras, eu trago como experiência também para as minhas alunas, porque hoje eu tenho aluna que está ainda no corporativo e está empreendendo. Eu trago também para os meus clientes. Então, muita coisa do que eu aprendi no corporativo, eu consigo criar estratégias para aplicar dentro das estratégias dos meus clientes. Então, eu consigo ter um olhar tanto de quem está dentro de uma empresa maior, quanto quem está de fora, um olhar de um olhar de empresária e um olhar de consumidora. Então, praticamente um olhar neutro, né? Você tá ali no meio termo olhando. Isso é bom pra você, isso não é bom pra você. Exato. Caramba. Exatamente. Então, isso é muito bom. Quando eu descobri isso, eu falei, caramba, isso realmente é um diferencial. Com certeza. Porque hoje, assim,
muitas pessoas que estão indo pro empreendedorismo ou já entraram no empreendedorismo ficam meio que demonizando a CLT, o corporativo Sim. e tudo mais. E eu não enxergo assim, eu enxergo que foi um processo, no meu caso foi um processo que eu passei, teve suas dificuldades, teve suas decepções, mas foi um processo super necessário para que eu tenha essa bagagem que eu tenho hoje, né? Então, eu agradeço até pelas dificuldades, até pela depressão, burnout, tudo que eu tive. Eu agradeço a Deus, eu falo, nossa, eu realmente precisava passar por isso para estar onde eu tô hoje. E quando a gente está passando por isso, a gente nem percebe, né? Que esse turbilhão todo talvez seja algo que esteja nos impulsionando para algo maior. Uau. Então, hoje, toda vez que eu passo por um turbilhão, eu penso assim, nossa, isso vai me levar para algum lugar muito bom, Ai, que sabe legal. assim? Tanto que até umas 2 semanas atrás eu tava com várias questões de pessoas e de processos na agência e eu tava assim... E muita coisa acontecendo, cliente novo entrando e alguns clientes saindo por questões de, enfim, de ciclos, né? Sim. E aí eu virei pro meu marido, que hoje, assim, é meu sócio e tá comigo, tá junto comigo, graças a Deus. E aí eu virei pra ele e falei, caramba, mas tem tanto problema acontecendo, tanta coisa, não sei o quê. E aí ele virou pra mim e falou assim, mas será que isso tudo é problema mesmo? Ou são questões de uma empresa que tá crescendo? Uau, as E famosas aí, dores do crescimento. dores do crescimento, exatamente. Aí eu sentei, na hora eu lembro que eu sentei assim no sofá, eu respirei, eu falei, Ai, Ivan, caramba, que é legal. isso. É isso. Tipo, é exatamente onde eu queria estar há anos atrás, que eu tô vivendo. E aconteceu. Tipo, se tudo isso está acontecendo, se eu tô tendo várias dessas questões para resolver, é porque eu estou onde eu queria estar. E lógico, eu quero alcançar mais coisas e quero me desenvolver e desenvolver mais a minha empresa, mas hoje eu sei que tudo isso que a gente passa, por mais doloroso que seja, vai nos levar para algum lugar, né? Faz parte da jornada. E para entender isso foi difícil também. Eu passei punk. por várias questões aí que eu achava que eu não ia sair, né? Quando a gente tá no meio do turbilhão, a gente acha que não vai conseguir sair daquela situação. Mas sempre sai. Sempre sai. Falei pra Cris antes da gente começar que todo esse caos, que ele sempre antecede uma prosperidade. É a mesma Eu chamo, frase. e eu falo que eu chamo de travessia, eu apelidei A de forma travessia. fofa a travessia. Porque é o que você falou, quando a gente tá, tipo, nessa suposta ponte, a gente não sabe pra onde a gente tá indo, e tá acontecendo, e tá doendo. Mas eu sinto que tem um final, então assim, eu falo, ai, vai, dói, o que eu tenho que resolver? Eu vou chorar assim, eu vou pôr minha playlist de choro em posição fetal, me deixa em paz. Depois eu resolvo. Mas é sempre assim, tudo que vai acontecendo, que nem no dia que roubaram o celular, né, quebraram o vidro e tal, foi horroroso, mas me trouxe milhões de alertas e crescimento, e a empresa já tava vindo, é como se fosse assim, deixa eu levar esse celular que tá com ranço do passado, deixa eu trazer. E é exatamente o que você falou, qual que é o nome do seu marido? Vinícius, foi o que o Vinícius falou, são movimentos de crescimento, e vai acontecer, e vai crescendo, e isso é ótimo, você vai ver. Ai, que lindo, gente! 2026 que nos aguarda. Ivan, trazendo a dor do crescimento, olha só a próxima pergunta. O que ninguém te contou sobre empreender que essa audaciosa precisa ouvir de você? O que ninguém me contou sobre empreender. Antes Gente, de tanta toda coisa. Vamos pegar a listinha. Deixa eu pegar uma lista aqui. Bom, o que ninguém me contou, né? Antes de estar aqui nessa egrégora maravilhosa da Escola Só Vai, eu não sabia que o empreender era tão montanha-russa. As pessoas comentavam, né, meio por cima, empreender é assim, não é tão estável e não sei o quê, mas eu não sabia como era na prática isso. Sim. Então, por exemplo, o meu primeiro ano foi muito conturbado, porque chegava dezembro, janeiro, por exemplo, os clientes queriam sair de férias, simplesmente, tipo, vou largar o marketing de lado, vou deixar um tempo aí. Funcionava, você é o quê? CLT da empresa. Exatamente. E aí eu ficava assim, sem faturamento, aí parava todas as estratégias, e aí quando voltasse lá depois de 2, 3 meses, tinha que começar tudo do zero, porque... Todo o trabalho que você teve foi por água abaixo. Exato, e aí no primeiro ano eu tive, sim, várias crises, porque
eu ficava tentando entender o que estava acontecendo, se era Sim. algo comigo, se era algum problema comigo, se era o meu trabalho, o que eu tinha que fazer para isso não acontecer. E aí a Prospera também me trouxe muita clareza sobre posicionamento, sobre questões de contrato, tipo, o que colocar no contrato Nossa, para sim. esse tipo de coisa não acontecer, por exemplo. Questões de processo, questões de como funcionam as entregas, questões de posicionamento. Então, esse meu primeiro ano foi muito, muito conturbado, né? Então, foi, assim, totalmente desafiador. E aí, depois que eu passei esse primeiro ano, eu até listei, assim, perfis de clientes. Tem perfis X, Y, Z, temperamentos, perfis, enfim, cliente que tem tal necessidade, cliente que não tem, como que é esse cliente no fim do ano, quando vira o ano, o que que ele fala e tal. E aí eu fui Olha! tentando construir uma estrutura que me permitisse não passar mais por esses perrengues, assim, todo fim de ano. Então, não existe mais isso. Não existe chegar dezembro e janeiro, vou parar. Um beijo, recesso. Exato. Tô de recesso. Não existe Show. isso. Não, aqui na VM Digital jamais. Porque assim, não é benéfico para mim, não é benéfico para ele. Sim. Porque vai deixar tudo parado, todo o marketing parado e depois vai ter que começar tudo de novo. Aí vem te cobrar depois de um Do mês. resultado. Vamos vender, vamos fazer, Exato. Como que vai vender se deixou 2, 3 meses Nossa, o negócio parado? totalmente frio, sem aquecimento. Então, hoje, os meus clientes também têm mais consciência disso, eu consigo me posicionar ao ponto de, olha, é assim que funciona, a estratégia é tal, sim. o resultado vai ser tal. Então, hoje, eu consigo ter essa estruturação, né? Que foi, inclusive, uma palavra que eu coloquei para o meu ano durante o Mastermind. Eu lembro que você falou no palco, olha, escreve uma palavra que você quer que direcione o seu ano. E na época eu nem sabia como que eu ia fazer isso. Por onde eu começo? Mas foi a primeira palavra que veio na minha cabeça, assim, eu preciso estruturar melhor a minha agência. E não é uma questão nem de ter um espaço físico, que também eu tenho vontade, né? Hoje a gente é online, a equipe trabalha home office, mas tenho vontade de ter um escritório, mas a estruturação era no questão de estruturar os processos, Sim. de estruturar como a equipe vai trabalhar, de estruturar melhor os contratos. Então, esse ano, eu já consegui estruturar muita coisa que eu nem imaginava e ainda estou nesse processo de estruturação, né? A gente tem alguns meses ainda para o ano acabar, mas eu sinto que ter colocado essa palavra como direcional, como direcionamento ali, foi muito certeiro. Que ótimo. De olhar para isso e falar, olha, realmente eu estou conseguindo implementar isso daqui. Sim. E hoje eu considero que a gente tá muito bem. Tem muito caminho ainda, né, para melhorar. Sim. Tô aí 3 anos e alguns meses, então tem gente que tem você que tá mais de 17, né? 17 Vai anos. fazer 16, dia 23. 16 anos Já. empreendendo. Eu sou um bebê, né? No empreendedorismo. Agora eu te entreguei tudo que eu já fiz, então a gente tá juntas. Agora a gente tá juntas. Então, eu entendo que ainda tem espaço para evoluir mais, mas eu também considero que eu já avancei muito. Nossa, com certeza. Então, eu tô muito feliz, assim, quando eu olho pra Vanessa de 5, 6 anos atrás, eu falo, gente, não parece a mesma pessoa, né? Não parece que é a mesma pessoa. Então, hoje eu tô, assim, bem, bem satisfeita. Incrível. Incrível. E o que você teria feito de diferente quando você começou? O que você teria pensado lá atrás? De diferente, eu acho que eu teria buscado mais conhecimento e mais apoio voltado para o empreendedorismo, porque eu achava que, como eu já tinha trabalhado no corporativo, como eu já tinha trabalhado em agência, na minha cabeça eu achava que eu já sabia toda a estrutura, que eu tinha que seguir, Sim. que eu já sabia como eram os processos, que eu já sabia como que eu tinha que tocar um negócio, mas na prática é totalmente diferente, né? Então, eu tinha uma experiência de agência grande, por exemplo. Então eu sabia que tinha que ter o atendimento, que tinha que ter o designer, que tinha que ter... Mas na prática, poxa, eu estava começando sozinha, né, na época. Sim. Era uma urgência. Hoje tem a equipe, então eu estou num processo de mudança também de processo. Então, como que eu vou estruturar esse processo?
hoje eu tenho consciência de que eu preciso sempre buscar mais conhecimento. Principalmente conhecimento voltado para negócios e empreendedorismo. Porque Legal. por mais que a gente... eu tô abrindo uma... As pessoas têm mania de falar assim, tô abrindo uma lojinha aqui no Instagram, né? Sempre assim. Não é uma lojinha no Instagram, né? É uma empresa, né? A gente Instagram precisa... é um canal. É um canal, a gente não pode olhar só para o Instagram, a gente tem que olhar para o negócio. Então, antes eu não tinha essa consciência de Sim. olhar para o negócio. Então, se eu tivesse que fazer algo diferente, eu faria isso, né? Eu queria ter tido essa consciência antes. Lógico que tudo acontece como tem que acontecer, a gente passa pelo processo como tem que passar, mas eu teria buscado mais essa ajuda no começo. A gente negligenciou 8 anos. Então, assim, você tá ótima, querida. Você tá falando dos meus 16, mas 8 deles foi fazendo besteira. É isso. Os últimos 6, foram realmente estruturados. Van, e qual foi o seu maior surto no empreendedorismo? E o que você aprendeu com ele? Gente, eu tive vários, né? Eu tive alguns surtos. Adoro. Bom, vamos lá. Vamos ver. Pensar aqui. Eu tive tem uns 2 anos, mais ou menos. Eu tinha um cliente que era, assim, o meu maior contrato da agência. Já era da agência. Da agência. Dele. Isso. E eu dedicava bastante tempo para ele, inclusive. Só que era um contrato, né, financeiramente muito bom. Muito bom mesmo. E aí, aconteceu que, do nada, esse cliente cancelou o contrato. Putz. Foi realmente do nada mesmo, eu não estava nem esperando. Nem foi por uma questão de entrega, né? Foi uma questão interna lá deles. Fizeram vários cortes e simplesmente cortaram o marketing, né? É a primeira coisa que os empresários cortam, é a última coisa né? que tem que cortar. É a última coisa, e na prática é a primeira, enfim. A gente tem que cortar primeiro o nosso próprio salário de dona. Exato. Pra poder deixar pro marketing. E aí cortou, e aí eu olhei aquilo que... Acho que na época foi 60% do meu faturamento. Nossa, Van do céu. E aí eu tive um surto, assim. Nossa. Um surto do tipo... Eu lembro que eu recebi a ligação. Foi por ligação ainda. Recebi a ligação, aí eu sentei assim no sofá, eu respirei. E de repente as lágrimas começaram a surgir. Aí meu marido olhou e falou, o que aconteceu? E eu não conseguia falar. Não conseguia falar o que estava acontecendo. E aí, quando eu falei pra ele, ele falou, ferrou. Que bom. Então vamos chorar junto. Ele falou, e na época ele ainda não tava comigo, né, na agência. Nossa. Ele falou, e agora, né? E a gente ficou, e agora mesmo? O que vai fazer, né? E aí eu dei uma surtada, chorei. E aí tentei entender o que estava acontecendo. E aí eu olhei para aquilo e eu falei, gente, eu acho que eu fiquei uns 3 dias, mais ou menos. Uns 3 dias tentando refletir sobre aquilo. E aí foi aquilo, eu chorei tudo que eu tinha que chorar. E aí chegou um momento aí, depois desses 3 dias, até meu marido falou, não, agora você já chorou tudo, vamos agir, né? Bora reagir. Bora. Vamos lá. E aí eu fui reagir. Eu não tinha o que fazer a não ser reagir. Porque eu pensei, é o meu negócio, é a minha empresa. Se eu simplesmente ficar chorando porque um cliente saiu, o que vai acontecer? E se sair mais outro? E aí, primeiramente, eu fui trabalhando minha mentalidade, porque eu tinha que entender que aquilo não era um problema meu, que principalmente em agências isso é comum, né, de acontecer. O que não pode acontecer é uma rotatividade muito alta, porque aí tem um problema, né, coisa tá acontecendo, mas eu fui entendendo aquilo que tinha acontecido e aí eu fui criando novas estratégias para atrair mais clientes. E aí, em pouco tempo, acho que 1, 2 meses, eu já tinha voltado aquele patamar de faturamento e aí depois até ultrapassei aquele faturamento. Então, que legal, olha só. Aí eu olhava e falava, gente, mas realmente, né? A gente precisa respirar, chorar quando tem que chorar mesmo e agir. Não tem o que fazer, a gente tem que agir. E pra mim, né, antigamente, por exemplo, quando eu estava no corporativo, a gente não tinha muito isso, né? No corporativo não tem muito isso. Tem um problema, amanhã a gente resolve, depois resolve. Tem lá, né, pessoas acima de você que conseguem resolver para você. Empreendendo não, é você que tem que resolver, é você que tem que lá colocar a mão na massa, você que tem que pensar na solução, você que tem que ir atrás do cliente, você...
Então, não tem o que fazer, tem que agir. E olha o que eu falo isso para as mentoradas. Muito do novo ciclo, a gente libera espaço, a gente não entende. Na hora que o cliente vai Isso. embora, beleza. Até como amiga, uma amiga nova que vai embora da nossa vida, pessoas, relações, enfim. Mas sempre que um cliente vai, coisas absurdas acontecem na minha vida. E óbvio, é o que você falou, doeu, você ficou, meu Dói. Deus, 60% do meu faturamento, mas esse desconforto te tirou da inércia. Sim. Porque se esse cliente ficasse com você por mais anos, talvez você negaria alguns. Não, esse cliente tá me dando super bem aqui, né? Exato. Olha é o que a gente falou, né? Na hora a gente tá, mas depois você fala, meu Deus, foi proposital. Foi proposital. Que massa. E depois também aconteceram várias coisas que eu olhei e falei, realmente, se tivesse continuado com esse cliente, mais pra frente não ia fazer mais sentido. Olha E, só. e vieram outros clientes que, assim, agregaram muito na... Eu penso muito assim também. O cliente, para entrar na agência, ele... Não é que eu fico selecionando a dedo, tipo, você vai entrar, você não vai, você vai entrar, você Claro, não vai. sim. Mas existem perfis também, que eu acredito que a gente tem que ter essa conexão, né? Sim. O cliente tem que se conectar comigo, com a minha equipe, com o propósito da agência, com a forma que a gente trabalha e a gente também entregar o melhor para ele. Então, hoje eu tenho perfis de clientes dentro da agência que são perfis que eu sei que tem a conexão. Né? Então, esse na época saiu, por exemplo, porque mais pra frente ele não ia ter mais essa conexão. Eu entendi isso, Caramba, esse só. ciclo, né? E esses outros que entraram no lugar, eles têm muito mais conexão do que aquele que saiu. Só. Então, eu percebi isso também. É uma coisa que eu percebi conforme as coisas foram acontecendo. Do tipo, às vezes, isso aqui vai acontecer porque tem que abrir espaço mesmo para o novo. E não... Sim. Né? Na vida empresarial, na vida pessoal, é exatamente isso. Com amizades também aconteceu comigo. Então, quando eu comecei a empreender, teve muita gente que não entendeu. Você é louca, você vai largar a carreira corporativa, você já estava num cargo super alto. Olha Como assim? só. Tanto que no começo, no meu primeiro ano até, eu não falava muito para as pessoas que eu estava empreendendo, sabe? Olha. E até no meu perfil no Instagram eu ficava na dúvida, nossa, mas será que eu falo? Será que eu mostro? Será que eu não mostro? Sim. E aí eu tive que ter esse impulso do tipo, mas se eu não falar sobre o meu negócio, quem que vai falar? Foi aí que eu tive o insight também, tipo, vou ser a influencer do meu próprio negócio. Porque se eu não falar sobre o meu negócio, gente, Não tem como. não tem como. Por mais que tenho clientes que amam o meu trabalho, não sei o que, eu vou ficar dependendo só da indicação deles? Não tem como o negócio sobreviver assim, né? Não mesmo. E aí fui criando várias estratégias também para crescimento, para aquisição de clientes, para me conectar com mais pessoas. Que demais. E foram várias coisas, né, que foram acontecendo e estamos aí. Maravilhoso. Nossa, já quero reassistir o episódio. Quando essas coisas acontecem comigo, hoje, né? Depois de muita terapia, muita ferramenta de autodesenvolvimento, hoje, mesmo quando acontece alguma coisa, eu deixo sentir, porque a gente, né, deixa fluir mesmo o sentimento como um todo. E aí eu pergunto, o que eu tenho que aprender com isso? Toda vez. Eu faço um checklist, assim, do celular quando roubaram. O que eu tenho que aprender com isso? O backup excessivo, tipo, terminou um projeto, entrega. Fez não sei o que, backup. E recentemente, no período da escola, de construção da escola, não vendi nada na marca pessoal, porque não existia mais marca pessoal, entre aspas, assim, né? E aí começou a ficar meio desesperador, porque tinha que eu tirar o podcast A Escola do Ar. Não dava pra eu falar, me ajuda aqui. Eu não sabia nem o que delegar, porque enfim, tava tudo nascendo ao mesmo tempo. E aquilo me gerou muito desconforto. E aí, na hora, eu nem deixei sofrimento. Eu falei, o que eu tenho que aprender com isso? Nossa, eu fiz uma lista intuitiva, assim. Eu falei, gente, realmente, às vezes a gente não precisa esperar até o caos terminar, né? 2, 3 meses, 1 ano, sei lá, da vida, né? Então, muito lindo, Vá. Obrigada por compartilhar os seus movimentos. E agora, Van, estamos chegando ao fim. Não. Não, pode pôr mais 3 horas Tem tanta coisa ainda pra falar. A gente faz parte 1, parte 2, parte 3. Não, eu perguntaria mais Posso um monte de voltar? coisa. Semana que vem tem vaga? Eu amo. Antes do nosso bate-bola, quero que você nos conte, pra mim, pra Audaciosa, o que a sua versão do futuro te agradeceria que você tem feito hoje por ela? Ai, gente. Ai, eu vou chorar.
O que que é a minha versão do futuro? Te agradeceria hoje por algo que você tem feito. Ai, gente. Bom, minha versão do futuro me agradeceria por eu ter tido coragem. Coragem, que era algo que na minha cabeça que eu não era uma pessoa corajosa, né? Mas que hoje, olhando para trás e vendo tudo que aconteceu, tudo que vem acontecendo, foi a coragem que me trouxe até aqui, né? E eu tenho certeza que essa coragem ainda vai continuar me levando para outros lugares. Então, acho que com certeza, seria esse o agradecimento. De não ter desistido, de ter persistido. As pessoas falam muito isso pra mim, né? Você é muito persistente, você vai lá e persiste, não sei o quê. E pra mim isso era algo... É natural, né? Exato. Eu não enxergava tanto isso. E aí hoje você trazendo também essa questão da coragem reforçou ainda mais. Então, é isso que a minha versão do futuro agradeceria. Eu enxergando você hoje, tudo que você contou da sua timidez é corajosa. Muitas pessoas vão abandonar a timidez, abandonar pela timidez, né? Uhum, com certeza. Que lindo. Eu quase abandonei. Mas eu tô aqui, Mas tô aqui, gente. arrasando nas minhas redes. Maravilhosa. Vamos de bate-bola, então? Bora. Vamos lá. O que é sucesso pra você como empreendedora? É ter a liberdade de escolha. Então, hoje eu posso escolher estar aqui nessa tarde gravando esse podcast, porque eu organizei minha agenda para isso. Tá Sim. tudo lindo, maravilhoso, tudo entregue. Eu posso escolher trabalhar mais tranquilamente num parque, numa praia. Eu posso escolher trabalhar do lado da minha mãe, que é acamada, por exemplo. Sim. Então, o sucesso para mim é ter esse tipo de liberdade. Não significa que eu sou livre para fazer tudo de qualquer jeito, Sim. mas que eu consigo hoje organizar a minha agenda e ter tempo para as pessoas e para as coisas que eu dou valor também. Sim. Amei. Adorei. Uma palavra que define empreender pra você. Coragem. Tudo bem, vale, vai. Vale. Coragem. Coragem. Precisa ter muita coragem para empreender. Se não Todos tiver os coragem, todos os dias, né? Todos os dias. Senão acontece os burnouts da vida, não é mesmo? Exato. O que você não suporta no empreender? Que eu não suporto no empreender. Arrogância. Olha, Arrogância. essa é nova, Então, essa é novo, e não... quando já aconteceu, tá? De situações com clientes arrogantes, situações com... Ah, você tá num evento e alguém ser muito arrogante com você. Eu não suporto, não suporto. É uma coisa que é minha, assim, que dá vontade de sair correndo, sabe? Nossa. Então, é isso que eu não suporto de jeito nenhum. Então, eu já corto. Ou eu corto ou eu saio de cena. Aqui evaporou. Exatamente, eu faço isso. Eu também, arrogância é tenso, né? O povo que a gente vai fazer evento de network e tem uma galera que acha que a empresa dela é a melhor do mundo. Isso, Eu fico, calma, Olha pra senhora. você assim. Senhora, vamos trocar meia horinha aqui, todo mundo é igual, todo mundo tá no mesmo barco. E vai, o que você mais ama no empreender? O que eu mais amo é trabalhar da forma que eu acredito. Então, eu não preciso seguir regras criadas por outra pessoa. Fui eu que criei. Eu que criei o meu negócio, eu que trouxe a minha essência para o meu negócio. Então, trabalhar dessa forma, né, com a minha essência, trazendo realmente o que eu acredito, é o que eu mais amo, sim. Arrasou, concordo com você. Um erro que você não repetiria? Um erro que eu não repetiria. Não colocar as coisas em contrato. O contrato dói. O contrato dói. Às vezes acontece alguma situação, né? Que você olha e fala, gente, eu devia ter colocado isso no contrato. Nossa. Né? Então, hoje, assim, até hoje, às vezes acontece alguma situação que eu olho assim, eu falo, isso deveria estar no contrato ou não? E aí eu vou lá e ajusto. Olha só. Então, tem que colocar tudo no contrato. Teve uma época que o meu contrato, acho que tinha 10 páginas. Tudo o que acontecia, eu ia lá e colocava uma cláusula nova. Eu falei, Jesus Cristo. E a gente só vai descobrindo fazendo, né? Só aí fazendo. vai vindo as coisas. O melhor
conselho de negócio que você já recebeu? O melhor conselho de negócio da Paula. Da Paula, precisa ter estrutura, gente, precisa ter processo, precisa ter... É como eu falei, né? Lá no começo eu nem sabia como era empreender exatamente. Sim. Então, como eu não tinha essa consciência de realmente, na prática, como era empreender, eu nem busquei essa ajuda, né? Então, Sim. quando eu passei pela Prospera e vi tudo aquilo que tinha que fazer, nossa, gente, audaciosa. Dentro da escola, tem paulada também, mas é paulada de amor, né? Paulada, cheio de amor. aí, ó. Paulada. Eu já criei aqui Um bordão da bordão. Paula. Então, assim, o que eu aconselho é buscar realmente esse conhecimento em negócio, em gestão de negócio, porque é o que vai fazer a diferença. Dá mais confiança e clareza, né, Vã? Exato. E uma habilidade que toda empreendedora deveria ter, ao seu ver. Comunicação, total. Porque foi o que me impulsionou, foi o que me levou para outros lugares, né? Se você não consegue comunicar quem você é, o que você faz, o que você entrega, Não mesmo. a coisa não flui. E nem é só no digital, né, Vã? Não aqui, ó. é na vida. Você tá num networking, você não conseguir transmitir o que você faz. Meu Deus do céu. Exato. Complicado. Então, né? por exemplo, eu vejo várias mulheres, como eu participo de muitos eventos, eu vejo muitas mulheres que elas travam na hora de falar sobre o que elas fazem, né? E aí, às vezes ela é muito boa, ela é maravilhosa naquilo que ela faz, mas ela não consegue transmitir porque ela não consegue se comunicar direito. Sim. Então, precisa ter uma comunicação muito boa. Concordo plenamente. Chegamos ao fim. Ah, não, gente. Não vou embora. Eu vou ficar aqui. Na câmera aí, vamos ficar gravando até amanhã. Vã, pra terminar, conta pra Audaciosa que tá te escutando como que a sua agência, você, tanto como marca pessoal, influenciadora, como a VM pode ajudá-la de alguma forma. Bom, VM pode te ajudar com criação de conteúdo estratégico, tráfego pago, estratégias de marketing digital, também mentorias para o seu negócio. Então, se você está perdida, não sabe como trabalhar a sua marca, não sabe como se posicionar no digital, a gente pode ajudar também. Eu tenho também a minha comunidade de conteúdo que conecta, que ajuda empreendedoras e criadoras também de conteúdo a criarem conteúdos estratégicos para as redes sociais. Então, ali a gente tem um grupo no WhatsApp, a gente tem um encontro mensal ao vivo, onde eu vou guiando essas mulheres para se posicionarem no digital. A gente tem desafios lá dentro também. É muito legal. É bem natural também, não é aquela coisa de, curso gravado, só assiste e aplica. Não, tem um acompanhamento ali no WhatsApp também. Eu quero. Bora todos. E também tem a parte de palestras, né? Então, eu palestro tanto em eventos, né? Em eventos de negócio, de empreendedorismo feminino, quanto dentro de empresas. Então, se você precisar de uma palestra, de um workshop para sua equipe, direcionado para redes sociais, para marketing digital, eu posso te ajudar também. Que incrível, incrível. Não, agora sério, eu quero ir na comunidade. Você trata de me responder, vai visitar nessa comunidade. Que eu já quero ser a garota propaganda semana que vem da Vanessa. Ai, gente. Audaciosa, os canais da Vanessa, junto com o da Escola Só Vai Empreendedora e do podcast, estão abaixo desse episódio, seja no Spotify ou no YouTube. Entra nos perfis da Van, tanto no da agência quanto da marca pessoal dela. A Vanessa traz um conteúdo muito humanizado, que é o que me conecta muito nela no dia a dia. Tenho certeza que você vai gostar, certo? Muito obrigada pelo seu tempo de estar aqui, muito obrigada pelo tempo de conhecer a Vanessa, essa mulher maravilhosa. Estamos aqui para você ser impulsionado em todas as pílulas gratuitas que a gente deixa aqui no podcast. E só vamos. Só vamos. Obrigada!